É, Tudo bem? Bem-vinda. tudo Eu, bem, eu graças a ia, Deus. a gente começou a ler esse livro e eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Então, é um projeto leitura que eu e a terapeuta Andressa estamos fazendo desde o início de fevereiro. São capítulos pequenos, mas que traz muita reflexão e muito autoconhecimento. Então, hoje a gente já está no quarto capítulo, que chama Jogos Perigosos. Capítulo 4, Jogos Perigosos. Então, vou ler. Vamos lá. O Tá. psiquiatra americano Eric Berne menciona sobre os perigos dos jogos psicológicos nas relações afetivas. Esses jogos nada mais são do que atitudes para manipular o outro e não se entregar à relação. Aí a psicoterapeuta Rosa Avelo afirma: construídos com atitudes que um dos parceiros toma, já sabendo que reação provocarão no outro, eles, os jogos psicológicos, funcionam como recurso para quem quer manipular o companheiro e manter a união longe da intimidade verdadeira. Embora façam sofrer, repetem-se a ponto de transformar em rituais. Para se desvencilhar deles, é preciso se dispor a entender o outro e deixar-se entender por ele. É bem profundo, né? Os jogos perigosos aqui, a gente vai estar falando, na verdade, de jogos psicológicos. Né? O que nós estamos fazendo para conquistar aquilo que a gente quer? Eu colocaria muito a questão do ego, né? A gente manipula certas situações achando que vai conseguir aquilo que se quer. É, Bem quando complicado. você, quando você fala do ego, né, é bem importante a gente olhar, trazendo a psicanálise, né, o que está por detrás dessa manipulação, né, porque existe o que eu quero. Só que dentro de um relacionamento, muitas vezes a comunicação é difícil, né, não tem uma comunicação, não tem uma abertura, não tem uma lucidez do que você quer trazer para essa relação. Então, quando não tem essa conversa, né, essa abertura, então você fica nessa manipulação para sugestionar o que você quer. Não É faz como se sentido, Rê? total, a gente utiliza, a gente manipula, né, para conseguir conquistar as coisas. E até que ponto isso é saudável? Né? É, Durante o livro a gente vai falar durante o livro não, durante esse a capítulo a gente vai leitura. abordar várias coisas, porque Uhum. o que está faltando nas relações para que elas sobrevivem, para que elas vivem de certa forma saudável. Né? Eu acho É, que esse é o grande ponto de interrogação. Então, exato. e hoje em dia a gente não tem muita paciência com o outro, a gente não tem paciência com nós mesmos. Né? A gente É, está ficando, somos pessoas ansiosas, nada saudáveis devido à falta de paciência. É tanta coisa que vem aqui na cabeça, né? Hoje a gente vive numa era da tecnologia, da informação. Então a gente tem já o pensamento acelerado. Então nós não paramos para analisar as nossas atitudes perante ao outro. Então a gente é. acaba manipulando, né? E a comunicação às vezes está tão escassa dentro de um lar que às vezes você está na sala e ele está no quarto e a gente se comunica por mensagem do WhatsApp. Olha, nem vamos entrar. Principalmente nós que temos filhas pequenas, né? É, Adolescentes que já têm celular, que não querem sair do quarto de forma alguma. Mas vamos, é. por Vou ler via mais um de. pouco. Isso é uma outra live para a gente fazer, Andressa. Mas vamos lá. Seguindo, por via de regra, nossas relações não se baseiam na transparência e na franqueza. Isso ocorre porque, para sermos transparentes e francos para o outro, necessitamos, em primeiro lugar, de ser transparentes e francos para nós mesmos. Será que somos francos? Será que somos transparentes? Às vezes É, a gente se perde tanto, né? Se sente um vazio pela falta de transparência, de conexão com nós mesmos. é. A gente pode até falar assim, vamos lá no começo de um relacionamento, né? Quando a gente casa, quando você inicia um relacionamento, são duas personalidades, são dois egos envolvidos aí, são duas vivências, né? Então, eu aprendi de uma forma e ele aprendeu de outra.
né? Tem culturas que falam assim, a mulher veio para servir o homem. Né? Mas hoje o mundo está tão diferenciado, né? Está tão mudado, que nós nos servimos. Nós precisamos de nos servir, porque nós precisamos dessa troca. Os dois trabalham hoje. Normalmente tá nisso, né? Me veio uma coisa aqui, Andresa, que é muito interessante, né? Essa questão do servir, né? A mulher que tem que servir, a mulher que tem que fazer, a mulher que tem que fazer tudo e ainda trabalhar fora, né? E É. já dizia os nossos ancestrais que fala, quem casa quer casa. Mas se É. você casa e tem uma casa, por que não os dois contribuírem, colaborarem com todos os afazeres da casa e Sim. dos filhos, né? E às vezes essa sociedade, se pode dizer machista, ou que foi embutido na gente, Uhum. se perde. Você vê hoje em dia muitos casais se separando porque não tem esse companheirismo e muito menos o diálogo, né? Isso. E assim, né, nós passamos por fases, né, ao longo desse relacionamento, né? Nós temos a fase os primeiros anos, depois nós temos as fases com os filhos pequenos, né? Aí nós vamos passando de fase dentro do relacionamento. E cada momento que nós vamos passando é necessário haver esse diálogo, haver essa conversa, porque primeiro eu quero ajuda, depois eu não quero mais, agora eu preciso, depois eu não preciso. Então, assim, direcionando isso. Por que não usar essa manipulação de uma forma correta? Vamos manipulando isso de uma forma para trazer o bem-estar para a relação. É verdade, é isso É, mesmo. A gente precisa dialogar antes de qualquer coisa, né? E às sim, vezes a gente não fala achando que vai magoar o outro ou que o outro não vai entender. Mas a gente precisa, no autoconhecimento, a gente fala que a gente precisa se expressar, né? Para que é. o outro também entenda. Mas Quando vamos. você traz essa questão assim, para não magoar o outro, né? A questão é, quando você traz esse autoconhecimento, é o quanto você se conhece para não se magoar com aquilo. Né? Exatamente. Porque no relacionamento a gente tende, é muito normal isso, a gente tende a transferir para o outro essa necessidade. E a gente acredita que a bola de cristal deles funciona, né? Se a nossa não funciona, como é que a deles vão funcionar, né? É É, inevitável. Mas vamos vamos lá. lá. Em geral, estabelecemos com nós próprios uma relação insegura, superficial e repleta de ilusões. Como consequência, o mesmo ocorre ao nos relacionarmos com outras pessoas. Exemplificando, quantos não têm uma personalidade de esponja? É comum isso acontecer com as mães. Passam a observar o problema ou os problemas da pessoa que ama e, como não tem estrutura emocional sólida, afunda junto com a pessoa. Ajudar a quem se ama não significa morrer afogada junto com ela. Devemos ajudar sempre, mas mantendo uma distância emocional de segurança. Isso é bem forte, né? Porque, principalmente falando de mãe, né? E pai também, que acaba abraçando os problemas dos filhos, se envolve tanto, acaba adoecendo, porque toma aquilo para si. E quando, na verdade, a gente tem que distanciar, porque cada um tem o seu processo, né, de evolução. E a gente Sim. está aqui para orientar a cada um e não sofrer junto. É difícil, né? Uhum. É bem legal essa parte que ele fala da personalidade de esponja, né? Porque nós somos mães obsessoras, né? Nós Quando não. queremos absorver toda a dor dos nossos filhos, né? Aí que está essa questão da esponja. Mas a gente tem que trazer a consciência de que cada um vai passar pelo que tem que passar e nós estamos aqui para acolher nossos filhos. Numa fase adulta, né, numa fase infantil, a gente vai caminhando e vai instruindo, vai educando esses filhos, porque é nossa função educar esses filhos. Mas numa fase adulta desses filhos, o livre-arbítrio nós não conseguimos deixá-lo seguir. A gente quer o que é melhor para ele dentro da nossa lente, da nossa ótica, e a gente não permite que eles passem pelo que eles precisam passar. Né? E uma outra colocação que eu queria falar dessa personalidade esponja, dessa mãe, quantas de nós, no decorrer dos nossos relacionamentos, né, que é muito comum a gente se transformar na mãe dos nossos maridos. Né? Então a gente fica naquela coisa de mãezona, querendo absorver e poupá-los de muitas coisas, muitas questões. Então, é ficar atento a esse ponto, né? Porque nós somos maridos e mulheres, nós não somos mães e filhos. Ou maridos e filhas.
É bem legal essa colocação sua, Andressa, porque a mulher, né, dentro da nossa criação, e eu falo uma mulher mais avançada, né, de uma idade mais avançada, a gente toma isso como mãe, né, a relação. Uhum, Aí eu preciso cuidar, eu preciso servir, o marido tá saindo para a rua para trabalhar e a gente vai poupando eles de tudo. E acaba uhum. virando uma mãezona. É aí que às vezes o relacionamento se perde, né? Entra o Muitas das desequilíbrio. vezes. Então a gente precisa se perceber, principalmente aqui vou um pouquinho mais a fundo, falando em feridas emocionais da rejeição e do abandono. Quem normalmente tem essas feridas toma a esposa como a mãe, porque não tiveram, né? Não tiveram isso. E também o contrário é verdadeiro, né? Sim. A mãe, a esposa também pode pedir, não é pedir com a palavra, mas fazer do marido o pai ou a mãe que ela não teve. Uhum, Então, a ferida perfeito. emocional é muito complicada e a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando você vai para fora e se casa, tem uma relação, a gente tem que tomar cuidado para que essa relação seja saudável de homem e mulher. E ninguém fazer o papel de mãe ou pai dentro da relação, né? É por isso que entra muito desequilíbrio, né, nos relacionamentos, porque mesmo que o autor falou um pouquinho antes, né, conhecer a si mesmo, né? Então, quando você se conhece, então você entende que você está solicitando às vezes do seu marido algo que ele não vai te trazer, é uma falta que você sente relacionada à tua infância, relacionada aos teus pais, à sua dor emocional, que todo mundo traz, né, dentro de um contexto mais espiritual, todos nós trazemos algo para ser trabalhado. Sim. Acho que isso já vem predestinado e a gente precisa. Hoje se fala tanto em autoconhecimento, é justamente para isso, para a gente entender como que a gente funciona para ter os relacionamentos saudáveis. Porque enquanto Sim, você não se conhece a si próprio, você está trabalhando com o teu ego. Teu ego aqui do lado, tua criança é. mimada, né? A criança Uhum. birrenta batendo o pé, querendo aquilo que acha que tem que Tem direito, né, de conquistar, né? estar tá batendo o pé porque eu quero, eu quero, eu quero. E é exatamente como nós fazemos de uma forma, nessa forma adulta, né, que nós somos, mas o quanto que nós não manifestamos essa criança no nosso dia a dia. Opa. Para tudo, não só para relacionamento com o marido, né? Relacionamento no trabalho, com seus colegas, enfim. Leva isso para todas as áreas, né? Não, e até com filhos, né? Porque às vezes a gente tem atitudes com os filhos de criança birrenta mesmo. É, É, principalmente na fase da adolescência, que os filhos não querem saber das mães, dos é, pais, tem aqueles comportamentos arredios, e o pai ou a mãe tá ali carente, querendo atenção, querendo colocar no colo aquela criança, né, anterior. E que que é dela, né? Que faz parte dela, né? exatamente. E até vou um pouquinho mais profundo nesse papo que a gente, né, entrou aqui da criança, né? E é aí que surgem as dependências emocionais, as codependências, né? Então, muitas vezes você está tão dependente desse pai-marido que você não entende por quê, né? Os seus filhos também trazem essa carência, não que você não está dando amor, mas é que ele veio com uma bagagem para elaborar essa sensação do abandono, essa sensação da rejeição. E aí, quando chega nessa fase da adolescência, começa a dar pau, porque os hormônios estão a mil, Flor da pele. né? Tá a flor da pele. Então, se a gente não consegue compreender isso, onde que os adolescentes hoje estão fugindo aí para as drogas, estão fugindo para o vazio, eu não sinto, né? Aquele vazio. Então, eles querem tá tão oscilado, né, esse humor, então que eles querem estar sempre fugindo dessa realidade, né? Onde que entra aí muitas vezes a questão da droga, de estar fugindo, eu não quero ficar dentro de casa, aí vai buscar algo fora, e aí acaba, né, acontecendo coisas aí que a gente não gostaria, né? Desafiando os pais, né? E acaba Uhum, acontecendo coisas que depois se arrependem, né? sim. Mas vamos lá. Quando se enquadram como sendo o sem amor? Né? Quantos se enquadram como sendo o sem amor? Da mesma forma que existem o sem teto, o sem terra, o sem emprego, também encontramos o sem amor. E muitos estão nessa condição porque são seletivos demais. Sempre sozinhos, tomam como lema de suas vidas a canção de Alceu Valença. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu sou péssima para cantar.
Mas a coisa só fica nos sinais, já que se procura a perfeição e assim por diante. É, Cada parágrafo é um tapa na cara, né, da é. gente. Mais uma vez ele traz essa questão, né, quando a gente busca uma perfeição, quem está buscando essa perfeição? Né? Será que é a sua criança interior que está aí querendo uma coisa que você não teve lá na sua infância? Né? Porque perfeição, vamos falar de perfeição, quem é perfeito? Né? Quem está aqui zerado na caixa, seladinho, bonitinho, não vê, não tem, não existe. Nós estamos aqui numa evolução, numa construção de evolução. E cada um vem com um pacotinho para trabalhar. Um pacotinho ou 5, né? Porque a gente fala das 5 feridas emocionais. Tem gente que tem um, tem gente que tem 2, 3, enfim. Tem gente que tem o pacote completo. Trazendo de uma forma assim, né? A gente fala dando risada, fala descontraído, mas são dores emocionais que nós trabalhamos. E muitas vezes a gente não tem essa consciência de que eu preciso olhar para isso, né? E quanto menos eu tenho consciência dessa dor emocional, mais isso intensifica na nossa vida. E a gente vai transferindo para o outro essa questão, porque eu não consigo, porque eu não quero, porque não tá bom, porque não é perfeito. Mas esse vazio não tá lá no externo, tá dentro. Por isso que é tão importante você se conhecer, saber quem é você, para você não transferir no seu relacionamento essa sua frustração. Exatamente. Aquele velho ditado, né? O príncipe encantado que chega no cavalo branco alado, não existe. Porque nós não somos perfeitos, né? Nós temos tudo para evoluir, né? A gente vem, eu digo aqui que o nosso planeta hoje é de evolução. Então, Sim. a gente precisa se conhecer para não exigir do outro essa perfeição, porque nós não somos perfeitos. Então, a gente precisa nos reconhecer primeiro, antes de encontrar, né, esse vazio. Ah, ninguém presta, ninguém... todo mundo está casado, é assim assado, no trabalho o chefe é assim assado, os colegas de trabalho também. Então, e você? E você é perfeito? Eu acho que foi numa outra live que eu falei que nós viemos igual um HD, né? Zeradinho, bonitinho. Quando nós nascemos, né, nós viemos com uma centelha, algo que é a nossa essência, né, que a gente diria. E a gente vai sendo alimentado na nossa primeira infância, até 10 anos aí, com informações dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos cuidadores. E aí, quando nós chegamos nessa fase adulta, né, a gente fica meio bagunçado, né? O que realmente eu quero, o que realmente eu gosto. Então, esse trabalho de olhar para você é o trabalho de você olhar para o teu ego, né? Porque o ego ele é uma ilusão do que você tem, do que você quer. Então, quando você volta esse olhar para você mesmo, o que faz sentido para mim? Vou dar um exemplo aleatório aqui. Para minha mãe, faz sentido eu casar na igreja, com um vestido, com padrinhos, com festa, lua de mel, papapá, papapá. Mas mudou tanto essa questão que hoje, o que faz sentido para mim? Ah, mas eu não vou fazer, eu vou fazer dessa forma porque eu vou desagradar minha mãe. Então, assim, a gente vive muito numa coisa automática, né? Que você vai fazendo e vai fazendo. E aí isso vai interferindo na sua vida, vai interferindo nas suas relações. Então, olhar o que é bom para você. O que é certo para você. O que é bom para esse relacionamento andar. É se afastar? É ficar mais introspectivo? Né? Eu tô atendendo tenho assistido que ele está muito nesse movimento, nesse momento. Então, elemento terra, sou eu, né? É o elemento da introspecção. Então chega um momento da vida que você quer se voltar, se entender, se recolher, se acolher. Então, o que está em conflito ali nessa questão? Ele quer estar lá fora, ele quer fazer o movimento de que a sociedade julga que é legal, que é bacana, no happy hour à noite, sair com os amigos. Só que em contrapartida, ele está no movimento que ele quer ficar mais em casa, quer estar mais tranquilo, quer ficar com a filha, quer ficar com a esposa. Só que a sociedade diz que isso não é legal. E ele está nesse conflito. Falei, cara, o que faz sentido para você? A gente precisa... Por que você acredita que... Né? E aí ele está nesse movimento de querer estar mais introspectivo, então ele julga que ficar em casa tá errado. Eu falei, mas tá errado para você? Olha para isso. Elemento terra, olha para isso. Ele falou, realmente não tá errado. Eu falei assim, então,
Mas enquanto você está olhando para o seu ego, para o que é bom do outro, que é bom para uma sociedade, você vai ficar em conflito e dor. A gente precisa respeitar as nossas próprias vontades, né? Óbvio, a gente tem que ceder? Tem. Mas será que a gente precisa ceder sempre? Então, eu acho que a gente precisa se conhecer para respeitar o nosso sentir, né? Sim. Mente, sentimento e ação. E Se a ação. gente não está alinhado com essas três partes, a gente cai em sofrimento, Sim. né? É a tal da integridade, né, que nós falamos, né? Você pensa que você quer ficar mais introspectivo, nesse exemplo que eu dei, né? Você pensa que quer estar mais introspectivo, mas você sente que você não quer, e aí tá tudo bagunçado. E agora eu vou, eu fico, então não tá a integridade da pessoa mesmo, né? Exatamente. Precisamos ser. Mas é bastante profundo tudo isso, né, Rê? Verdade. Vamos lá. Voltando à questão da vida 2, eliminamos da relação qualquer tipo de jogo e sejamos transparentes e verdadeiros. Outro dia, quando realizamos uma palestra, alguém nos interrompeu para fazer uma pergunta. O senhor tem alguma sugestão para que a relação sexual fique apimentada? Existe alguma coisa para se fazer na cama que a pessoa pode proporcionar mais prazer? Aí o autor disse, ah, sim, respondi, e eu te direi agora. Nesse momento, o público nem respirava, acreditando que eu iria sugerir alguma posição diferente para o ato sexual. Mas respondi, a melhor maneira de se apimentar uma relação, de proporcionar mais prazer, é estabelecer um diálogo sempre. Dialogar, falar da relação, perguntar a outra e a si mesma. Perfeito, né? Precisamos ser transparentes e verdadeiros e estabelecer um diálogo. Então, transparência e verdade, para mim, está muito relacionado a mim mesma e a ser transparente e verdadeiro com o outro. E isso a gente só vai conseguir através do diálogo. Né, Andressa? Eu acho que o diálogo ele é fundamental porque às vezes a gente entra em conflito desnecessário, porque a gente imagina que o outro sabe o que a gente gosta, sabe como a gente gosta, não faz e a gente entra em conflito. Mas o outro não tem a bola de cristal. Exatamente. Né? Ele enxerga o fazer de outra forma e daí vem os conflitos. Então, se a gente não é transparente e verdadeiro com nós e com o outro, sem dialogar, sem compreender o que o outro quer, não há relação, né, saudável. Eu até vou trazer uma coisa que a gente já falou lá, que cabe bem aqui. O quanto você está cobrando do outro algo que você mesmo não faz. Né? Porque muitas vezes nós ficamos transferindo essa questão para o nosso marido, para o nosso companheiro, para os nossos filhos, mas o quanto disso você está fazendo para você cobrar? Porque nós somos exemplos, Rê. Né? Nós somos exemplos. E o que você falou aqui, ele não tem a bola de cristal para adivinhar como você quer, do jeito que você gosta, como você gosta. Na hora, né, que você quer. Na hora que você quer. E a gente, vamos falar de TPM um pouquinho, né? Porque nós temos essa TPM, então nesse momento fica tudo muito nebuloso, muito confuso. E aí você quer mais. Ai, mas aí quando ele entrega, não, mas não é o suficiente. Então, ter esse diálogo, né? Olha, esse período não leva em consideração nada do que eu falar, porque vai vir muita coisa que não precisa, mas a gente exterioriza, né, de alguma forma. E aí o autor fala aqui, eu vou só ler essas perguntas aqui que o autor colocou. Está faltando compreensão nesse relacionamento? Vocês têm conseguido conversar e trazer compreensão para os dois? Os dois estão querendo fazer dar certo esse relacionamento? E antes de você ler todas essas perguntas, Andressa, será que eu estou fazendo essa pergunta para o meu parceiro? Né? Perguntar a si mesmo e ao outro, né? Não, está faltando compreensão? Que parceiro que pergunta para o outro que faz esse tipo de pergunta, né? Eu assim, não falar de mim, né? Mas eu nunca vi nenhum casal fazer esse tipo de questionamento. Mas é aquilo, né, Rê? Eu não me sinto compreendida. Como ele vai adivinhar que você não se sente compreendida? Se você não falar, não exteriorizar, não tem relacionamento saudável. Não tem. Né? Então, assim, a bola de cristal do homem, ela falha bastante. Não fala mal dos homens, né?
que a nossa não falha. Mas para eles a gente também falha, viu? Não vamos defender só porque é de mulher, não, mas eu tenho certeza, a gente que trata também alguns homens, nota O também a quanto eles se preocupam. Sim, sim, eles se preocupam bastante. Pelo menos a maioria deles. é dos dois lados. Vai lá, Pode, pode continuar. pode? Pode. A outra pergunta, nós estamos tendo sensibilidade mútua para perceber as dificuldades de um e do outro? É o que eu acabei de falar. Você está cobrando algo que você não está fazendo. Olhar para isso, né? Para um relacionamento ficar mais saudável, né? A gente precisa, às vezes, questionar o outro, né? Acho que é Uhum. fundamental. Tem gente que fala, eu quero sempre casar com a mesma mulher, né? De 10 em 10 anos. Mas será que a gente está fazendo as perguntas ideais para realmente a gente poder casar novamente, né? Com a mesma pessoa? É. Ó, outra pergunta. Fora da cama, há uma relação positiva de amizade? Né? Porque uma coisa é o sexo. Eu ouvia muito na minha adolescência uma tia falando assim: muitas coisas se resolvem na cama. Mas será que para a mulher se resolve na cama? Porque a amizade depois da cama, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa amizade, esse companheirismo, esse diálogo com o parceiro fora da cama também. Porque É. eu vejo, às vezes, a gente sai, não agora com Covid, mas você vai num bar, num restaurante, tá? Os casais ou pendurado no celular, olhando pro teto, sem dialogar. E eu acho isso É. tão incômodo, me incomoda quando você É. tá o antigo não conversar numa mesa de um restaurante, de um bar. Né? Isso É. é complicado. E o quanto é positivo, né, para a relação, a gente está em comunhão com um com o outro. Como foi o seu dia? Como foi o meu dia? Fazer essa troca. Não que eu tenha que chegar e despejar todos os meus problemas para cima dele, não é isso. Mas o quanto que esse diálogo de como foi seu dia hoje? Né? A gente já chega cansada. Vamos falar a verdade, a gente já está estafada. E aí nós chegamos em casa e encontra uma pessoa que está com a cara virada, Mal-humorada, né? cansada da casa também. Cansada também. Então, quando você consegue olhar de uma forma diferente, não, foi puta saco, que isso, né? Mas você chegar e conversar com a pessoa, como foi seu dia hoje? Só dessa troca que a gente acaba fazendo, já transmuta muita coisa. Você já consegue trazer um pouco de compreensão para o teu lar, para o teu relacionamento, né? Porque a gente vai conviver com isso todos os dias ou não. Mas o que que você pode trazer de positivo numa troca, numa conversa, né, com o seu parceiro? E às vezes muitos casais fogem ou numa televisão, num filme, numa série e acaba não dialogando. E eu acho que é fundamental. É a mesma coisa de você receber sua filha depois da escola e não conseguir dialogar com ela. Né? Sim, Então, é saber. E saber fazer perguntas abertas e não só sim, respostas de sim ou não. Né? A gente precisa verdade. aprender a fazer perguntas abertas para conseguir dialogar. Porque Exato. é, perguntar para a filha como foi sua escola, foi legal. E Normal. Vai aí? falar normal. A Ai, gente que legal. precisa aprender a É, fazer a pergunta. O que teve de melhor hoje na escola? O que teve de é, pior hoje na escola? Aí você abre um diálogo, né? Porque ela vai te contar é. uma história. E é assim, né? Acompanhar, mostrar interesse. Quando a gente fala de filhos, né? É muito importante esse acompanhamento, né? Você sabe que vai ser uma semana de prova. Como foi? Então, todos os dias ter essa dinâmica, né? E aí, como foi a prova? Você conseguiu, não conseguiu? Enfim, é trazer a aproximação, né? Porque muitas vezes você quer a aproximação. Não, né? Tem muitos casos tem isso, né? Você quer a aproximação do filho, mas o filho também não sabe quebrar essa barreira e se achegar. Então, se a gente não conseguir, não der o exemplo, a gente também não consegue ter essa troca. Verdade. Uma coisa que eu aprendi desde a minha infância. O horário da refeição é sentar todo mundo junto para dialogar. É perfeito. E isso eu prezo e exijo da minha família fazer isso, porque é importante, é o momento que a gente tem de olhar um no olho do outro, né? Do outro. É importante. Mas vamos lá. É preciso estabelecer uma intimidade verdadeira, não só com o outro, mas principalmente com você mesmo. Carlos Gustavo Jung Deixa eu só anotar um pouquinho, que deixa. tem uma outra pergunta aqui que a gente acabou pulando, que eu acho que é mais importante de todas. Verdade, pulei. Vai lá. Pequenos gestos. Como mandar flores, desejar bom dia, repetir eu te amo,
não desaparecerão com o tempo. Né? O quanto que é importante nós alimentarmos isso nos relacionamentos. Né? Em todas as áreas, não só com seu parceiro, com seus filhos, com as pessoas que estão à sua volta. Não diga que você vai ficar bom dia, eu te amo, não é isso. Mas o quanto você trazer o seu bom humor, trazer o seu bem-estar para contagiar, porque a gente é muito contagiado com o negativo do ambiente. O quanto você trazendo um bom dia, trazendo alegria, cordialidade, o quanto que você consegue transmutar a energia dos ambientes. Eu acho que o grande desafio é manter o que você tem na época de namoro para dentro do matrimônio, né? Porque quando a gente namora, tudo é gostoso, manda as flores, manda bilhetinho, dá um presente diferenciado. E a gente não está falando de presentes caros, né? Mas de gestos que, para a mulher, às vezes, é muito importante. Né? E para o homem também. Eu gosto muito daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, porque cada um tem uma forma de agir, né, de responder. Então, é muito importante a gente ler e entender como que o seu parceiro é, para poder não deixar esses gestos morrerem. Porque faz falta, principalmente para a mulher que gosta, né, de um chameguinho. Sim, até eu tô dando risada aqui que você tá falando, eu tô lembrando de uma assistida minha que ela trouxe essa questão, tá falando aqui, né, desejar, mandar flores, desejar bom dia. Ela odeia receber flores. Então, cada um tem um estilo, né? Então, se conhecer e conhecer o seu parceiro é fundamental. Porque, de repente, você está querendo agradar, mas você vai desagradar a pessoa. Então, reconheça. O que faz sentido para essa pessoa? Né? Se você está querendo uma aproximação, o que faz sentido para essa pessoa? É difícil uma mulher não gostar de receber flores, mas existe. Mas existe. E tem homens que adoram receber flores. Sim, isso mesmo. Tem outros que ficam super intimidados, principalmente recebendo no ambiente de trabalho. Mas tem homens que adoram. É verdade. Que às vezes são até firmes, mas acham o gesto delicado, né? Então, precisamos ter mais gestos com os nossos relacionamentos, né? Porque isso mesmo. Esses gestos encantam. São sementinhas que nós vamos jogando aí nesse jardim para a gente ir semeando aos pouquinhos, né? Porque é tão gostoso quando você consegue trazer aquela sensação de que quando você vai chegar em casa, você está chegando no seu ambiente assim que você vai repousar, você vai receber aquele carinho, aquele acolhimento, né? É o seu porto seguro. Eu sei que eu posso chegar ali, eu sei que eu estou sendo recebido com energias de amor, de acolhimento. Quanto que isso não é importante num relacionamento, né, Rê? E às vezes até, por exemplo, a mulher que é dona de casa, né, que está em casa, que prepara uma janta, né, para o marido, ou mulher que trabalha fora e que o marido fica em casa, que também prepara uma janta. Faz essa troca, né? Isso também é um gesto, né? E às vezes não reconhecido por ambas as partes. Então, falta amor no fazer e falta amor no receber, né? Exatamente, importantíssimo isso. Bora. O psiquiatra, fundador da psiquiatria analítica, Carlos Gustavo Jung, afirmou o seguinte: quem olha fora, sonha. Quem olha dentro, desperta. Numa relação onde existe intimidade emocional, os jogos são perfeitamente dispensáveis. E é verdade, né? Se a gente olha muito para fora, que a gente já falou, a gente entra numa relação desse jogo psicológico desnecessário. Né? Então, a gente precisa olhar para dentro, ter essa intimidade emocional com nós mesmos, para que os jogos não prevaleçam. Sejam desnecessários, né? Desnecessários. Como diz, porque a gente não precisa disso. A gente precisa da verdade, da transparência, né? Eu acho que é o grande ponto-chave para qualquer tipo de relação. Seja ela um relacionamento íntimo, com os nossos pais, com os nossos amigos. Sim. Né? Enquanto a gente tem conflitos com os amigos também, por não ser verdadeiros ou transparentes. É verdade. Quem olha para fora sonha, né? Então, isso eu acho fantástico essa fala. E quem olha para dentro desperta. O que ele quer trazer com isso? Se conheça. Né? Porque enquanto você está olhando para fora, você está transferindo responsabilidades, você está transferindo questões que você gostaria de ter e receber.
E muitas vezes, quando chega, você não está preparado e desperto para olhar o quanto aquilo é significativo. Sim. Né? Enquanto você está olhando para fora, você está sonhando com um ideal de vida que é para a sociedade, não é uma coisa que está te trazendo satisfação. Não. Né? Então, enquanto você está olhando para dentro, você desperta, você evolui, você consegue trazer o bem-estar para você, para os seus que estão à sua volta, porque você se conhece, você se reconhece. Né? Lembrei de uma frase que a nossa professora falava muito. Respeito. Resposta do peito. Feito. Então, a gente precisa olhar para o nosso peito, para o nosso sentir, para o nosso mental, o que a gente está querendo, para a gente poder responder. E ser transparente e verdadeiro, ele é fundamental. Então, a gente tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Começar a olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente respeita o outro, a gente faz perguntas para poder entender o outro e não querer sempre para mim, né? Para o meu eu, o meu ego. Eu meu quero. ego. E não, como eu posso servir para o outro, né? É fundamental. Mas vamos lá, para a última parte. Então a gente sugere, né? Não jogue, dialogue, não manipule, conduza amorosamente. Tenha atitudes que estejam em sintonia com a intenção. Né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa sintonia com nós mesmos, né? Para que a gente possa ter, de novo, a transparência e a verdade acima de tudo. E um médico sueco chamado Charles Emil confirmou uma grande verdade ao afirmar: entre o mau cozinheiro e o mau envenenador, só existe a diferença da intenção. Não se vamos lá, pegar o chicotinho agora. É a mesma coisa, quem envenena cozinha da mesma forma, mas como você quer dar esse alimento ao outro, né? Perfeito, Rei. Então, assim, como nós vamos alimentar essas relações, né? Nós vamos alimentar com amor ou nós vamos alimentar com veneno? Nós vamos fazer da mesma forma. São escolhas que a gente precisa ter, né? Uma escolha assertiva vai te trazer o teu bem, porque a escolha, quando ela é certa, ela só vai fazer bem para você. E óbvio, você vai contagiar, porque nós somos seres energéticos, a gente contagia quem está ao nosso redor. Então, a gente precisa ver qual é esse alimento que a gente quer dar e que a gente quer receber. E tudo isso basta o autoconhecimento, né? Trazer. Exatamente. Porque a gente brincou aí com o chicotinho, né? Mas muitas vezes a gente faz esse movimento de se punir, de se culpar, porque a gente não se conhece. Exatamente, a gente não se conhece. Por isso, a gente sofre. Sofre por uma resposta mal dada do outro, sofre porque o outro não fez isso pra gente, sofre, enfim, uma resposta atravessada dos filhos ou dos pais. A gente precisa se conhecer. E às vezes a dor do outro não quer dizer que tem que ferir você, mas sim respeitar o outro, né? Da maneira como é. Exato. E por último, fala: não se sinta atraído pelos dotes físicos do outro, tão somente, mas aprenda a vê-los por dentro. Ver verdadeiramente, né? Ver a essência da pessoa, porque, como a gente vem falando desde o começo, não somos perfeitos, não só eu, o nosso companheiro, nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, nos nossos relacionamentos, né? Não somos perfeitos, cada um traz algo para cuidar, para trabalhar. Por isso que muitas vezes, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo do Chico, né? Recebeu uma resposta atravessada, põe um copo de água na boca e respira. Pensa, será que isso é para você mesmo? Será que esse tapa na cara você merece? Você quer receber isso? Quando você conseguir trazer isso, você engole a água e aí você segue. Porque nem sempre esse tapa na cara é para você. Não, e eu te digo, se não tem copo d'água, segura o ar. E fica 10, 15 segundos segurando o ar. Pode ter certeza que a tua reação com a atitude do outro vai ser completamente diferente. É o que eu falo, né? Meditar. Meditar é a gente entrar dentro da gente, se perceber. Quando a gente entra nesse movimento da meditação, ou do copo d'água, ou da água cheia de ar,
é você respirar e tentar entender em poucos segundos se aquilo é do outro ou se aquilo é seu. Seu. É. Essa semana eu até postei uma coisa parecida com isso, falando, né? Tem um vídeo no meu feed que fala justamente isso. Porque quando a gente para, a gente não tem reações inoportunas. A gente acaba ferindo, né? Isso. O E Eduardo bem, falou, a água da paz é um ótimo é remédio, um né? ótimo remédio, é isso mesmo. Mas assim, esse último parágrafo também nos remete a algo que aprenda a ver as pessoas como essência, né? Porque nós estamos muitas vezes em dor e a gente não sabe o que o outro está passando. Quando o outro está dentro de casa, a gente até entende, né? Está passando por um período difícil, está passando por uma situação, às vezes é desemprego, às vezes é uma doença física, às vezes é depressão. Então isso acaba vindo de uma forma que nos fere, né? Muitas vezes eles falam, não que eles tenham a intenção de ferir, mas nos fere, porque nós estamos também nessa evolução e acaba atacando as nossas feridas, né? Então, nesse momento, é colocar o copo de água na boca, fazer essa respiração mais profunda, mas para você entender a dor do outro. Ele não é isso em essência, o normal dele não é esse. Então, para ter esse equilíbrio na relação, é olhar para a essência da pessoa. Eu complemento, Andresa, com o seguinte: a gente nunca quer ferir o outro. É. Esse não é o objetivo da gente estar aqui. Uhum. Né, Sim. de ferir o irmão, os pais, o companheiro, os filhos. Então, quando a gente fere, não é, na verdade, o que a gente quer fazer. É Mas verdade. é como nós estamos naquele momento, como nós pensamos. E, às vezes, o outro pega aquela dor como se fosse dela. Sim, Então, a gente exatamente. precisa realmente se reconhecer, conhecer a si próprio, para poder ver o outro em essência. Em E não aquele essência. molde perfeitinho, como É. os modelos, que tem que ser magrinha, isso, aquilo. Olha a essência da pessoa. Acho que esse é o grande recado. E desse capítulo, eu acho que é a questão dos jogos psicológicos, eu deixo aqui uma reflexão que é parar de fazer esses jogos psicológicos. Se você quer ter uma relação saudável, seja com quem for, marido, filho, parentes, amigos, seja transparente, seja claro com aquilo que você quer e respeite a si próprio, né? Comunicando, dialogando aquilo que você pensa, sem entrar em conflito, sem brigar. Mas nós somos essenciais neste mundo. Somos Sim, essenciais para nos relacionarmos. A gente não é especial. é Então, isso mesmo. precisamos dialogar para que o outro também entenda o nosso dia ruim, né? O bad day, ou um dia bom, para que a gente não passe por jogos psicológicos, Lógico. maltratando, né, o outro ou a si Com próprio. certeza, com certeza. Ai, perfeito, Rê. Fechou com chave de ouro. Faço minhas as suas palavras. Legal. Adorei. É Agradeço isso. mais uma vez. Obrigada pela participação de quem ficou. Obrigada, Rê. Eu que agradeço. Sempre muito bom. É sempre gostoso, né? Ó, até semana que vem. Super obrigada. Obrigada. Parabéns para todas as mulheres, né, Rê? Feliz Dia das Mulheres. Viva as mulheres, que as mulheres sejam cada dia mais felizes. Viu? Isso. Um beijo. Beijo. Até Fica semana com que vem. Deus. Você também. Até. Tchau, Tchau. tchau.